do MC, os companheiros da Guarda Municipal. Um tema muito relevante que nós vamos deixar para debater no momento próximo. Porque eu estou esse tempo muito curto, uns 5 minutos, mas eu queria, senhor presidente, antes de ler esse artigo, que não é meu, foi publicado no blog do Chefe do Velho Marinho, e trata da questão de saúde, pelo estrategista de comunicação Fagner Utiga. Por que eu quero ler, esse artigo aqui agora? Porque, infelizmente, nós estamos num momento no Brasil onde a intolerância tem marcado, tem sido uma macrocegueira. Nas redes sociais, muitas vezes, por conta dessa intolerância, por conta da agressividade que criou de conta do debate político, eu fui surpreendido ontem, porque eu compartilhei no Facebook esse artigo, e pelo menos 2 colegas advogados meus, um que é também comunicador, tem um programa de televisão, colocou a manchete que sai só no Twitter, como se fosse um artigo fosse meu, e como se o artigo fosse defendendo a heresia de dizer que o problema da saúde do povo brasileiro não é um problema do governo federal, não é um problema de dinheiro, seria culpa do povo, porque o povo adoece. E começaram, evidentemente, por conta dessa intolerância, dessa agressividade, dessa violência verbal, e aliás não só verbal, até física já está se expressando, em relação às posições políticas. E o artigo é maravilhoso, porque o artigo chama a atenção para o aspecto do investimento na saúde, chama a atenção para a diferença que se deve ter entre a medicina curativa, entre a medicina da doença e a medicina da saúde. De acordo com dados do IBGE, o Brasil gasta cerca de 8,5% do PIB com saúde, sendo 42% em gastos públicos e 58% em gastos privados. Em 2012, de acordo com o relatório do Instituto Canadense para a Informação de Saúde, entre os países que mais investem em saúde pública estão a França, que tem 11,6% do PIB, sendo 77% de investimentos públicos e 23% privados. Na Dinamarca, investe 11% do PIB, sendo 86% dos investimentos públicos e 14% privados. No Canadá, investe 10,9% do PIB, sendo 70% de investimento público e o restante privado. O Reino Unido, senhor presidente, 9% do PIB, sendo 84% de investimentos públicos e 16% privados. É claro que o nosso sistema público deveria estar investindo muito mais em saúde, o sistema público de saúde do Brasil. Mas como o nosso país tem a realidade de ser obrigado a gastar 42% do orçamento federal com amortização de juros da dívida pública, realmente o caminho fica difícil. Para se ter uma ideia, o Reino Unido, que é um país que investe 5 libras de recursos públicos para cada libra de recursos privados gastos pela população, no seu orçamento federal, 19% é dedicado para a saúde. Mas acredito que a pergunta principal não deveria ser como tratar os doentes, mas como evitar que as pessoas ficassem doentes. E aí é o mote que, infelizmente, a intolerância deturpa o que está escrevendo. Aliás, nem lei sai deturpando. Os Estados Unidos investem 17% do PIB em saúde, sendo 48% de investimentos públicos e 52% privados. Mesmo com toda essa dinheirama, senhor presidente, saúde é considerada hoje o maior problema social dos Estados Unidos. Depois das questões econômicas, foi a segunda maior plataforma das últimas eleições, das 5 eleições presidenciais. Os Estados Unidos, o poderoso país americano, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, e o que milhares de profissionais de saúde igualmente já sabem, a crise da saúde no mundo, em todo o mundo, é na verdade uma crise de estilo de vida, do consumo moderno. Destacam-se aqui problemas como obesidade, alcoolismo, tabagismo, acidentes automobilísticos, doenças respiratórias, estresse, entre outros. Mais de 50% dos casos que logo nos hospitais e unidades de saúde do Brasil seriam plenamente evitáveis e de direta responsabilidade de cada um de nós brasileiros. Estamos falando da imprudência do trânsito, da falta de prevenção contra a dengue, de quando mandamos nossos filhos para a escola com virose e acabamos contaminando uma sala inteira. E
por aí vai. É válido lembrar também a possibilidade de aumentar a tributação de produtos que causam doenças, que causam dano à saúde, como já acontece com o cigarro. Quem sabe esta mesma prerrogativa não poderia ser levada para a indústria de motocicletas, de refrigerantes, de bebidas alcoólicas, de fast food, etc. Nesta oportunidade, aproveitamos para outra reflexão. Concluindo, qual seria mesmo a prioridade para os médicos que escolhem esta profissão, vereadora Toninha Rocha? São eles motivados pelo estado social ou pela possibilidade de ganho financeiro que a medicina representa? Será que é isto que também move a indústria da saúde? Ou seria melhor chamar de indústria da doença? O artigo chama atenção para a diferenciação médico-vereador Vicente Pinto, da medicina que cura doença para a medicina que promove saúde, uma diferença fundamental. Por último, senhor presidente, para concluir mesmo, a meu ver, os gestores e líderes envolvidos com a questão da saúde precisariam focar fundamentalmente em 3 pontos. Primeiro, mobilizar a sociedade para atitudes mais responsáveis e saudáveis. Segundo, otimizar e controlar mais os recursos existentes, sejam estes humanos, estruturais e financeiros. Terceiro, buscar fontes alternativas e inteligentes para novos recursos, principalmente com parcerias e acesso a fontes de dinheiro mais barato. E no caso de governos, tributação diferenciada de produtos e serviços que ampliam os riscos à saúde. Então, senhor presidente, e obviamente que esse artigo não retira nenhuma vírgula, nenhum milímetro a responsabilidade